Vamos falar um pouquinho sobre cadeia produtiva da proteína animal e suas dificuldades nesse momento, principalmente por causa do custo. E também vamos falar de sanidade com o Rogério Kerber, ele que é o presidente do Fundesa. E também eu convidei para essa entrevista a jornalista Thaís Dávila, que acompanha muito esse assunto aí da sanidade. Muito bom dia, bem-vindos ao nosso Conexão Rural, pessoal. Rogério e Thaís. Bom dia, Rogério, bom dia, Alex. Obrigada pelo convite. Bom dia, Alex. Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvintes da Conexão Rural. É um prazer participar da programação de hoje e, evidentemente, acompanhar a minha grande líder, que é a Thaís. Essa sabe bastante. Com certeza, eu sou testemunha. Além de saber bastante, é uma figura humana extraordinária que eu admiro muito. Presidente, essa semana aí vocês fizeram um documento pedindo revisões nesta questão aí dos custos da ração, bastante caro por causa do farelo da soja, por causa do milho também. Situe o nosso ouvinte nessa dificuldade que enfrenta a cadeia das aves e dos suínos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, amigo. Bem, o momento exige uma atenção muito grande. Você citou bem, há um crescimento vigoroso do custo de produção, especialmente em decorrência do milho, que é o insumo de maior peso na alimentação dos animais, principalmente de aves e suínos, e o farelo de soja também não deixa de ser uma preocupação muito grande, porque o Brasil já está entrando numa situação de dificuldade com relação ao abastecimento. Não é só a questão de preço, no que diz respeito ao farelo de soja, mas é disponibilidade, que já começa a preocupar. Milho tem ainda, e ontem participamos de uma vídeo promovido pela BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Esteve participando a ministra Tereza Cristina, quando esses assuntos foram colocados, e se tem uma percepção, ou foi passado por parte da autoridade maior brasileira, a ministra da Agricultura, de que existe uma disponibilidade. O que está ocorrendo nesse presente momento é uma cadência de comercialização travada, em razão, especialmente, de uma capitalização muito forte por parte do produtor e de todos aqueles que fazem parte da cadeia milho, mas se tem uma perspectiva ou uma ideia de que disponibilidade existe, mas independente disso, já o governo tomou a decisão de suspender ou retirar o imposto de importação de milho de outras praças de produtores, especialmente dos Estados Unidos, que é o grande fornecedor de milho mundial. Quais seriam as alternativas, presidente? A cadeia fala nisso aí também, porque não adianta, o alimento é o mais acessível, o mais barato, mas em circunstâncias como essa, em que não há mercado, os animais precisam se alimentar, enfim, o jogo tem que continuar. Não existe outra alternativa alimentar, já pelo menos ventilada ou usada? Olha, Alex, certamente a Thaís tem também conhecimento pleno disso. Uhum. A fonte de alimentação da suinicultura e da avicultura tem como base o milho e o farelo de soja. As demais alternativas são paliativos. Não tem disponibilidade, pelo menos no país, no Brasil, outro suprimento a não ser
fundamentalmente o milho e o farelo de soja. Todas as outras, os insumos alternativos são situações pontuais em determinadas regiões, em determinados locais que possam ser alcançados, mas não para as atividades de produção industrial, que é a avicultura e a silvicultura hoje no país. Tem uma participação forte do setor agroindustrial e está bem regionalizado. Aves e suínos, a produção ela se dá ou ocorre na região sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e não se tem outro insumo que possa se ter como fonte de alternativa para esses dois produtos. Milho e farelo de soja, que é o fundamental aí no programa alimentar. Bom, Alex e Rogério, desde que eu iniciei a minha lida aí no ramo do jornalismo agropecuário, o desafio, né, de promover uma plantação de milho, uma produtividade melhor no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, ele vem sendo debatido. Rogério, no início desse ano teve o lançamento do ProMilho, um programa que previa ali 3 pontos básicos, né, de atuação para promover esse aumento da produção de milho e, consequentemente, do fornecimento para as cadeias produtivas de proteína animal. Ele tinha três tópicos ali, né, produtividade, irrigação e genética através de variedades mais produtivas. Aí veio a pandemia, né, a gente sabe que teve um encontro em setembro, mas como é que ficou esse programa em termos de providências? Foi uma iniciativa até da cadeia produtiva de suínos, né, uma provocação sobre a necessidade de um programa nesse sentido. Como é que ficou o desdobramento desse ProMilho RS? Bem, o programa ProMilho RS é um programa que está bem consolidado. Houve um trabalho muito robusto e, infelizmente, ocorreu exatamente o lançamento no início da pandemia e acabou prejudicando todo um planejamento que foi realizado de se fazer reuniões regionais, a Secretaria da Agricultura coordenando esse processo, com todas as entidades que se envolveram e participam desse programa, e acabou sendo prejudicado, mas mesmo assim foi feito um esforço pela Secretaria de Política Agrícola da Secretaria da Agricultura, o secretário Covatti, o diretor Ivan Bonetti e todos envolvidos ou participantes, Emater, mas infelizmente atrapalhou um pouco a sequência. O que se observa agora é que estamos de novo enfrentando uma situação de uma nova estiagem, ou seja, 2020 já se desenha no mesmo ano duas estiagens. E, novamente, o assunto milho, ele passa a fazer parte da pauta das discussões. Aí se colocou bem a questão de um dos pontos de irrigação e certamente que a partir de agora esse assunto de irrigação vai ganhar espaço, vai ser pautado, certamente iniciativas se iniciarão, no sentido de colocar sobre a mesa de assunto, discutir, ampliar, trabalhar essa questão da armazenagem e a reservação de água para viabilizar a irrigação. Certamente o Rio Grande do Sul precisa trabalhar o assunto, o tema milho de forma muito forte, até porque, Alex, se você é testemunha disso, você tem pautado esse assunto, o Rio Grande do Sul tem um projeto que está
caminhando, que é o avanço do Estado sanitário, e que deve se consolidar, pelo menos se espera que caminhe nesse sentido. Em maio de 2001, eu venho a ser reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação. Isso certamente vai trazer para o estado do Rio Grande do Sul a atratividade de investimentos na área de produção de aves e suínos, e vamos precisar de mais milho ainda, e então nós vamos ter que trabalhar, o estado do Rio Grande do Sul vai ter que encontrar um caminho para que possamos aumentar a produção de proteína animal, porque temos expertise, temos cultura, temos gente, temos investidores, e certamente isso vai caminhar nesta linha aí futuramente. Infelizmente, esse momento é desfavorável, mas isso deve ter um outro encaminhamento. Eu estou gostando dessa entrevista que está sendo feita ao som do canarinho aí no fundo. Não sei de quem é o canarinho, se é o da Thaís ou é o do Kerber. Mas tá bonita a música aí, viu? É o canário aqui da casa. É da casa? E não é a primeira vez que... E olha, ele está longe uns 15 metros daqui aonde eu estou. E, de fato, ele chega a incomodar um pouco, né? Não incomoda de forma nenhuma, mas eu acho que ele é meio radialista, esse canarinho. Gente, só para o pessoal entender, eu estou entrevistando também e falando com o Rogério Kerber sobre essa questão do milho, porque ele também é diretor do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos, além de ser o presidente do Fundesa. E eu gostaria, viu, Thaís, para abrir esse outro assunto agora, que é a questão da sanidade, eu gostaria que tu fizesse um panorama breve aí e puxasse a primeira pergunta pro nosso convidado, pro nosso Rogério Kerber. Tá bem. Bom, a sanidade nós acompanha há muito tempo, eu estou há 8 anos aí acompanhando o Fundesa, né? Então a gente vem sabendo aí e compartilhando com os colegas tudo que vem acontecendo ao longo dos anos nesse importante assunto que vem falando muito, né? Que é o avanço de status sanitário. Eu queria fazer uma conexão, Alex, com a tua permissão, entre os dois assuntos. Ontem assisti uma entrevista do diretor de política agrícola da Conab, o Sérgio Dezen, e ele disse que a Conab vem se transformando, a ideia é que a Conab se transforme numa agência de inteligência para informações do agronegócio, que isso é fundamental e falta muito, né? Números confiáveis, precisos, para que ajude a desenvolver a produção de grãos no país. E o Fundesa vem há 2 anos já trabalhando com um convênio com a Universidade da Carolina do Norte, justamente nessa questão também de inteligência, porque traz a informação da análise de risco para proporcionar um trabalho mais preciso dos agentes de sanidade, do Serviço Veterinário Oficial. Então, assim como a inteligência na produção de grãos proporciona mais sabedoria na tomada de decisão, a inteligência na área da sanidade animal, da mesma forma, proporciona, né, uma economia de recursos e um direcionamento mais efetivo da atividade do Serviço Veterinário Oficial, seja do Ministério da Agricultura quanto da Secretaria da Agricultura. Então, eu queria fazer para o Rogério essa pergunta aí sobre a importância do uso da inteligência, da otimização dos recursos, para que o avanço do Estado sanitário seja possível, como está sendo, né, e seja benéfico e seguro para toda a produção do Rio Grande do Sul. Bem, é um prazer enorme ser questionado ou indagado pela Thaís, que tem a incumbência de assessorar o Fundesa no que diz respeito à comunicação. E faz muito bem isso, viu, Rogério? Faz muito bem isso. Eu ia agora mesmo reconhecer isso. E talvez ela saiba até mais do que eu em muitos assuntos. Ela está no dia a dia e está focada nisso, né? Ela é muito competente e tem essa condição. Mas eu gostaria só de pontuar, Alex, que a atividade do Fundesa é complementar àquilo que o Serviço Veterinário faz. Tanto por parte do Ministério da
quanto da Secretaria. Sob essas coordenações, o FUNDESA, de forma complementar, busca contribuir. E entre essas contribuições, desafios que temos, o Estado do Rio Grande do Sul tem, no sentido de promover o avanço sanitário, e se entendeu, o FUNDESA entende na sua caminhada de que é necessário fazer as coisas de forma diferente. Se fizermos sempre da mesma maneira, não obteremos outro resultado, senão sempre os mesmos. É verdade. E nessa visão, nessas diretrizes estabelecidas pelo FUNDESA, e essas diretrizes são fixadas, discutidas, avaliadas por um conjunto de instituições que formam o FUNDESA, entre as quais o próprio Serviço Social, está a modernização do sistema de defesa sanitária. E a modernização passa pelo uso de ferramentas atualizadas, novas, e uma delas é esta que a Thaís citou, que é decorrente do convênio entre Secretaria da Agricultura, FUNDESA e Universidade da Carolina do Norte. Essas ferramentas têm permitido, ou estão permitindo, dar uma outra visão da forma de ação ou de procedimento do serviço veterinário oficial e também da participação privada. Temos que compreender, e peço a permissão a enfatizar, defesa sanitária animal não é atribuição única e exclusivamente do serviço oficial. Talvez o maior peso de contribuição é do setor de produção, do serviço privado. E, nesse sentido, esse convênio tem permitido estabelecer estratégias mais inteligentes de ação, de controle, especialmente da movimentação de animais, identificando aquelas propriedades que têm a maior movimentação de animais, quer de entrada, quer de saída, identificando pontos de risco. E poderíamos aqui citar produto decorrente desse convênio. Primeiro, o programa Sentinela, que hoje está fazendo o controle de fronteira, com a participação das forças militares, Exército, Brigada Militar, Polícia Civil, polícias rodoviárias e as próprias equipes técnicas da Secretaria. Estão num trabalho muito forte, muito interessante, e agora está se somando também a própria FETAG, que se colocou à disposição para, numa faixa de 50 quilômetros, nos 55 municípios que fazem fronteira com Argentina e Uruguai, contribuir no sentido de emitir GTA, orientar os produtores, e o FUNDESA entra nessas parcerias, alocando recursos a possibilitar adquirir equipamentos e mesmo criar toda a condição de criar peças de informação, de orientações e etc. e tal. Nós não temos dúvida nenhuma, e a Thaís colocou de forma adequada, que modernamente nós temos que utilizar novas ferramentas para que o trabalho seja mais efetivo e mais produtivo, e volto a frisar, com a participação e com a contribuição do setor produtivo. Presidente, eu ainda não consigo sentir de uma maneira mais contundente a confiança
de alguns criadores. Eu falo com alguns deles, principalmente o pessoal que está nessa faixa de fronteira, mesmo com todo esse trabalho que o senhor colocou. Nós temos esse programa Sentinela aí, que eu acho excelente em termos de preparação até para o que possa vir eventualmente a acontecer. Mas, enfim, são mecanismos para dar garantia para o produtor para esse novo momento. Mas eu não consigo ainda sentir essa confiança despertada no produtor. Tá faltando o que aí para eles pegarem de maneira mais... vamos abraçar junto esse novo status aí. Nós entendemos que é necessário, ao longo, assim como ficou muito fortemente arraigado na percepção das pessoas, quem viveu 2000 e 2001, esse é um processo que paulatinamente será trabalhado e será modificado. Você veja, Alex, que o Fundesa e o Serviço Oficial no Rio Grande do Sul tem uma caminhada de 12 anos para mudar concepções e modernizar a estrutura existente. Até 2008, nós não tínhamos controle efetivo das propriedades rurais, tínhamos dificuldade com relação a controlar a movimentação dos animais. Tudo isso foi construído ao longo do tempo, informatizando as inspetorias veterinárias, dando condições para que todas as propriedades rurais fossem cadastradas em um sistema no SDA. Hoje, praticamente 100%, quase 100% das propriedades rurais já estão georreferenciadas. As autoridades sanitárias sabem a quantidade de animais existentes em cada propriedade. Esse é um processo de evolução e nós temos que, volto a frisar, o produtor ele é muito importante nesse processo. Ele tem que contribuir e se aproximar do serviço oficial, trocar informações. Por quê? Porque o produtor rural, ele é consumidor ou proprietário dos animais. A presença dele no sistema de defesa é indispensável. E, evidentemente, o serviço oficial está criando todas as condições, fazendo convênios, parcerias, Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade de Santa Maria, Universidade de Carolina do Norte, criando todas as estruturas e condições necessárias para pagar aquela imagem de 2000, 2001, que nós não tínhamos controle. À época, os controles eram feitos manualmente, manuscritamente, numa ficha nas inspetorias. Hoje, o produtor já tem a condição de participar desse processo, inclusive emitindo GTA na sua propriedade. O serviço veterinário oficial tem se modernizado e tem chamado o setor de produção a participar desse processo. E o que é importante que o produtor tenha concepção que agora mesmo em maio, para encaminhar essa condição junto ao organismo internacional, foi feito novo inquérito sorológico para provar que não tem circulação viral no Rio Grande do Sul, como não tem circulação viral nessa parte da América do Sul. Isso nos permite dizer que tem sim uma condição segura da tomada de decisão e o setor oficial está trabalhando,
está se reunindo, está se estruturando, sem dúvida nenhuma, para trazer exatamente a segurança. Essa palavra segurança é o fundamental. Todos os setores, independente de ser pecuária leiteira, suinicultura, avicultura, que são as 4 principais cadeias, querem e desejam segurança. Agora, essa segurança que vai produzir somos nós, serviço oficial e atividade de produção privada. Perfeito. Bom, nós temos, que pena, né? O tempo passa tão rápido quando é bom, né? Nós temos agora 2 minutos para encerrar o programa. Eu vou fazer o seguinte, Thaís, tu fica com 1 minuto e o presidente com outro minuto para a gente fazer esse fechamento aí, desde já agradecendo vocês. Bom, então só para concluir, queria agradecer o convite, as menções elogiosas. Eu tenho certeza que o Rogério é uma liderança aí de tantos anos aí na agropecuária do Rio Grande do Sul, e tu, Alex, aí na liderança do Conexão Rural, que tá espraiado aí pelo Brasil fazendo sucesso. Muito obrigada pelo convite. Queria reforçar o que disse o Rogério sobre a participação do produtor, né? A gente não deixa, nas nossas casas, a gente toma cuidado para que não entrem pessoas estranhas, para que não entrem enfim, animais estranhos. Eu acho que na propriedade rural deve ser também esse raciocínio, né? O produtor deve estar consciente de que ele pode também fazer a sua parte quando tiver que fazer aquisição de animais, fazer aquisição de animais testados, com procedência conhecida, evitar o trânsito de animais irregulares e contato também, né? Eu acho que se cada um fizer a sua parte e se cada um tiver a consciência da sua participação nesse processo de sanidade, que não é, como disse o Rogério, somente um dever do Serviço Veterinário Oficial, é de todo mundo, esse avanço, esse passo que o Rio Grande do Sul está dando vai ser mais seguro, mas tem que ter, é claro, a participação de todos. Fica então esse recado. O Rogério falou do programa esse em parceria com a FETAG. Nos próximos dias deve estar em gráfica a cartilha do produtor, que traz uma série de orientações a respeito dos programas sanitários no Rio Grande do Sul, bem como falando sobre sintomas e medidas a serem adotadas, e a importância da notificação, né, de alguma suspeita de enfermidade, porque essa outra atitude que o produtor pode tomar, né, tendo alguma suspeita de enfermidade ou sintoma diferenciado no rebanho, e comunicar ao Serviço Veterinário Oficial para que as providências possam ser as mais rápidas possíveis. Muito obrigada, então, pelo convite. Um bom fim de semana a todos. O presidente que está sendo reconduzido provavelmente ao cargo no final do ano, recebi uma mensagem aqui, por todo esse imenso conhecimento, seriedade e expertise que na eleição do Fundesa agora no final do ano, ele deve ser reconduzido à presidência. É um desejo e um anseio das entidades. Coisa boa ouvir isso, né, presidente? Eu gostaria de fazer um contraponto nessa parte. Eu entendo que estaria no momento adequado de fazer uma alteração, porque já estamos há 16 anos e entendemos que deva existir uma oxigenação na atividade e buscar outra pessoa com mais competência para dar condução e fazer frente a esse grande desafio. Mas, independente disso, eu gostaria, primeiro, eu tenho que até agradecer aí a observação. No mínimo, é uma pessoa que é muito minha amiga e que fez essa observação. Mas eu gostaria de dizer, Alex, sim, que o Fundesa também, nesse momento, está se modernizando, ou está se fortalecendo. Tanto isto é verdadeiro, que agora, depois da decisão do avanço do Estado sanitário, já incorporou mais 2 entidades no grupo de entidades que faz a gestão do Fundesa, que é a FEBRAC e a FECOAGRO, e trabalha no sentido agora de fortalecer a arrecadação para que o Fundesa tenha, sim, melhores condições também de auxiliar o serviço oficial naquilo que for necessário. Essas discussões estão na ordem do dia, estão sendo avaliados,
Então, o Fundesa também não é diferente. Todos nós temos que nos atualizar. O Fundesa tem 16 anos e está tendo cuidado também de acompanhar o passo que está sendo dado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Perfeito, vamos conversar outras vezes e vamos fazer mais séries como essa, viu, Thaís? Agradeço muito a vocês, um bom fim de semana e continuamos aí ligados nesse assunto aí da sanidade.